Você cuida da sua visão da forma correta? Sabe quais são os perigos que ela corre diariamente? Nós conversaremos com o médico oftalmologista para esclarecer respostas para essas e outras perguntas. Não sai daí, a nossa conversa começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao viverbem.com, podcast semanal sobre saúde, produzido pela Diretoria de Comunicação da UFMA, com o apoio do Hospital Universitário. O viverbem.com é apresentado pelos jornalistas Felipe Reis e Daniela Saraiva, sempre com a participação de um profissional de saúde. viverbem.com, sua saúde em sintonia. Olá, eu sou o Felipe Reis, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao viverbem.com. Hoje eu tô aqui com a Dani para falar sobre cuidados com a visão, não é isso, Dani? Olá, eu sou a Daniela Saraiva e hoje nós estamos aqui com o Wesley Ferraz, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas e especialista em oftalmologia do Hospital Universitário. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Obrigado, Felipe. Obrigado, Dani. E estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Para começar a nossa conversa saudável, nós precisamos saber quais cuidados se devem tomar primordialmente com relação à nossa visão. Bem, a visão dos órgãos do sentido, eu não quero puxar para minha sardinha, mas talvez seja a que faça maior falta e maior diferença no dia a dia da pessoa. Então, o cuidado com a visão é fundamental. Existem várias frentes de cuidado, né? Existem várias ameaças, entre aspas, que nossos olhos estão sujeitos no dia a dia. A começar pelo atualmente o excesso de aparelhos digitais, computador, telefone, tablets, passando por uso excessivo de ar-condicionado, ambientes mais ressecados, poluição, poeira, radiação ultravioleta em relação aos raios nocivos do sol, banho de mar, banho de piscina, cuidados em relação ao uso de lente de contato, uso de óculos. Então, assim, existe uma gama de fatores que hoje a gente pode conversar e que para dar alguma orientação, alguma ajuda em relação ao cuidado dos olhos, né? Doutor, o senhor falou sobre o uso de multitelas, né? O computador, o celular. Então, quais seriam os problemas que afetam a nossa visão nessa inovação de tecnologia, com esse uso excessivo de tecnologias? Olha, no olho em formação, eu diria isso até os 14, 15 anos de idade, até a adolescência, o uso excessivo de aparelhos tecnológicos, de computador, celular, etc., pode deixar sequelas em relação a, principalmente, o aumento excessivo do grau de miopia. Então, hoje, quando a gente atende uma criança de 7, 8, 9 anos de idade, já com miopia de 1, 2, 3 graus, a gente recomenda a diminuição das horas diárias em atividades internas de computadores, tablets, celulares, e a adição de horas ao ar livre, atividades que requeram mais a visão de longe, não só a visão de perto, para prevenir um possível aumento dessa miopia. Depois dessa fase da adolescência, esses objetos, esses aparelhos não vão mais deixar sequelas no olho do adulto. Porém, o uso excessivo vai acarretar ressecamento dos olhos, ardência, cansaço visual, dor de cabeça. Então, o que a gente recomenda é um bom senso, horas de uso com horas de repouso. Então, a cada 1 hora, você vai descansar 10 minutos, tá certo? Hoje em dia é difícil você pegar e dizer que não vai usar ou não vai precisar. Isso está no nosso dia a dia, isso está no nosso trabalho, isso está no nosso lazer, está em todo lugar. Então, é o uso com bom senso, depois da idade adulta, né? É isso que a gente recomenda. Doutor Wesley, nesse sentido, usar óculos, por exemplo, proteção de tela nos aparelhos durante o período de uso são alternativas válidas e eficazes para evitar esses problemas? Nada que supere o descanso. Independente de proteção de tela, ajuda, cansa menos, dá uma sensação de maior conforto,
mas o descanso periódico, inclusive isso está até em lei, né? Para pessoas que trabalham muito com computador, o descanso periódico vai ter que, muito maior do que qualquer proteção de tela ou etc., muito mais efetivo é o descanso intercalado. Agora o senhor falou uma coisa sobre a criança gastar mais tempo fora de casa, ao ar livre, do que inserida no ambiente digital, tecnológico, para que ela pudesse exercitar essa visão de longe. Isso é realmente uma recomendação que vocês dão? Está provado que o excesso de atividades de perto em crianças predispostas à miopia faz com que essa miopia possa aumentar, se agravar. Não são todas as crianças. Então são casos que a gente tem que avaliar caso a caso. Entendeu? Crianças que já têm uma predisposição a ter miopia, a gente costuma dar essa recomendação. Mas essa recomendação nas idades iniciais? Nas idades iniciais, até pré-adolescência, adolescência, a gente faz essa recomendação. Você está ouvindo viverbem.com. Sua saúde em sintonia. Doutor, além dos aparelhos, de que forma a ação solar ela pode prejudicar a visão? Bem, o Sol é emissor de radiação ultravioleta. E a radiação ultravioleta a gente sabe que pode predispor doenças oftalmológicas, como o aparecimento mais precoce do que o habitual de catarata. É uma doença que não tem cura, maior causa de cegueira não reversível em países desenvolvidos, né? No nosso caso, a maior causa de cegueira não reversível é a catarata, mas em países desenvolvidos chama-se doença macular relacionada à idade. É uma atrofia da retina, que está relacionada à radiação ultravioleta. Então, a proteção ultravioleta é fundamental e não adianta você querer proteger depois dos 70 anos de idade. Isso aí é algo que é acumulativo, que é algo que você tem que começar desde mais jovem para prevenir tanto o aparecimento precoce de catarata quanto a atrofia da retina relacionada à idade de uma forma mais precoce. Então, assim, em relação ao óculos escuro, a gente recomendaria que desde do adulto jovem fosse um hábito. E o ideal é que não seja qualquer óculos escuro, porque entenda que um óculos escuro que não protege contra a radiação ultravioleta, ele vai estar piorando a situação. Porque no ambiente mais escuro, a nossa pupila, a menina do olho, ela dilata. E quando ela dilata, a radiação ultravioleta vai entrar com mais força, com a pupila dilatada. Então, uma tela escura na frente dos seus olhos, que não tem proteção ultravioleta, ela vai dilatar a sua pupila e ela vai piorar a sua exposição à radiação ultravioleta. Então, o óculos escuro tem que ter proteção ultravioleta. Essas óticas maiores, esses óculos mais... essas vendas mais tradicionais em casas especializadas, a grande maioria tem proteção ultravioleta e existe aparelhos que medem essa proteção, né? Se é de 99%, 98%, 100%. Tá? Então, a importância do óculos escuro vem daí. Então, atenção aos óculos de camelô, né? Nem pensar. Os óculos certificados. Não estou querendo dizer que todos os óculos de camelô são ruins, né? Mas normalmente não existe um controle de como existe teoricamente nas casas especializadas no assunto, né? Em relação à vigilância sanitária, alvará, etc., né? Os órgãos de controle. Muito bem, para você que está acompanhando o viverbem.com, nós estamos conversando com o Dr. Ezon Ferraz, especialista em oftalmologia e chefe da unidade de cuidados oftalmológicos do Hospital Universitário, batendo um papo super saudável sobre cuidados com a visão. Dr. Ezon, já que nós falamos sobre óculos escuros, somente os óculos escuros conseguem reduzir esses impactos causados pelo sol? Teoricamente, no olho virgem de cirurgia, no olho que nunca foi feito nada, sim. Os pacientes já operados de catarata, que é implantada uma lente dentro do olho, uma lente definitiva, essas lentes já têm proteção ultravioleta na própria lente. Mas para a pessoa, o adulto jovem que nunca foi operado, é só óculos escuros realmente. Entendeu? Faz essa proteção contra a radiação ultravioleta, de forma mais eficaz. Doutor Ezon, e como funciona a pressão nos olhos? A pressão ocular, todos nós temos, né? É assim... igual pressão arterial, existe um nível normal de pressão ocular. Acima de um certo valor, esses níveis podem prejudicar, né? O que a gente chama de glaucoma. Então, a pressão do olho muito alta começa a danificar o nervo do olho e esse nervo começa machucado,
vai piorando a visão até que pode levar à cegueira. Então, quem tem histórico familiar de pressão do olho alta, quem está acima de 40 anos, são mais predispostos e só tem como uma forma de saber que é através de uma consulta oftalmológica. Doutor Ezon, agora existe alguma relação entre a pressão arterial com o que popularmente se diz pressão nos olhos? Até existe uma pequena relação, mas ela não é significativa. Tá? Uma coisa não tem muita coisa a ver com a outra. E o tratamento, nesse caso, ele é feito à base de colírio? Como funciona? O primeiro tratamento do glaucoma é colírio, né? A gente passa um colírio, quando um colírio não resolve 2 colírios, 2 colírios não resolve 3 colírios, 4 colírios, ninguém aguenta ficar usando 4 colírios por dia, né? Chega num ponto em que se os colírios passarem a não ser mais eficazes no tratamento da doença, existem outras formas de tratamento, a laser ou cirurgia, né? E nesse sentido, quando identificar que é necessária essa cirurgia e como é o processo da cirurgia? O tratamento do glaucoma visa a redução da pressão ocular. Essa redução, a princípio, é feita com colírio. Quando a gente está vendo que o colírio deixou de fazer o efeito desejado, se parte para a cirurgia, como eu falei anteriormente. A cirurgia tem o mesmo objetivo do colírio. Não é curar a doença, é controlar. Glaucoma não tem cura, glaucoma tem controle. Esse controle pode ser feito tanto com colírio ou, a posterior, com cirurgia, caso necessário. Então, a cirurgia tem como objetivo baixar a pressão, como eu disse. A pressão baixando, a tendência do glaucoma é controlar e a pessoa vai conviver com sua doença, vai viver a vida toda e vai enxergar a vida toda. O glaucoma é prevenção. Eu costumo dizer que o glaucoma não anda para trás, ele só anda para frente. O que a gente tem que fazer é quebrar as pernas dele para que ele não continue. Então, evidentemente, existem níveis. Claro, existem níveis de glaucoma e às vezes o paciente chega aqui com uma doença assintomática, ela não dá sintomas. Às vezes a pessoa vai perceber e já está praticamente cega, entendeu? Daí a importância de estar regularmente consultando. A prevenção. A consulta anual ao oftalmologista, principalmente depois dos 40 anos. E já que nós estamos falamos de colírio como tratamento do glaucoma, usar colírios regularmente apenas para efeitos de lubrificação dos olhos, como algumas pessoas fazem, é correto? Olha, se a pessoa estiver usando realmente um lubrificante, não faz mal nenhum, entendeu? Agora, às vezes, a automedicação, ou pega o colírio de um colega, vai na farmácia e o balconista, não é o farmacêutico, o balconista da farmácia dá um colírio qualquer e a pessoa não tem conhecimento suficiente para saber se é um lubrificante realmente ou não, entendeu? Então, o ideal é que seja prescrito pelo médico, a não ser que você tenha certeza de que realmente é um lubrificante. Porque às vezes fumaça, poeira, alguma coisa que cai no olho, não é problema você pingar uma gotinha de um lubrificante. Agora saber se realmente é um lubrificante. E existe alguma indicação da parte do especialista, por exemplo? A indicação médica para lubrificação é assim que a gente chama de síndrome do olho seco, né? Essa aí é quem tem que usar o lubrificante a princípio de forma contínua. Agora, o uso ocasional, uma situação ou outra, que alguma coisa no seu olho, isso aí não é problema. Mas a automedicação é algo preocupante. Por exemplo, a gente até atendeu uma paciente aqui no hospital universitário que ela começou com um cisco no olho e pingou um colírio que tinha em casa, que era a base de corticoide, e que, como era uma úlcera de córnea, o problema dela, ela agravou em 50 vezes o problema que ela já tinha se ela não tivesse pingado o colírio. Então, a automedicação é algo que realmente tem que ser, quando feita, com bastante critério, bastante cuidado. Você está ouvindo viverbem.com. Sua saúde em sintonia. Doutor, falando em cisco no olho, o ato de coçar os olhos, ele pode trazer problemas para o... Na infância e adolescência, sim. Pode deixar sequelas, principalmente relacionado ao que a gente chama de ceratocone. Depois da idade adulta, não sendo uma coçada muito ostensiva, que de repente vai machucar, não costuma deixar sequelas, não, né? Mas às vezes a pessoa coça tanto o olho que fere o olho, né? Então aí, mas em relação a sequelas definitivas, o maior cuidado é na infância e na adolescência, relacionado principalmente a ceratocone, que é um probleminha na córnea, que pode dar e está associado à coceira, prurido. E falando sobre lentes de contato, o uso das lentes de contato para substituir os óculos de grau, ele pode trazer problemas também?
A lente de contato, quando bem cuidada, quando bem indicada pelo médico, a adaptação de lente de contato é um ato médico, é um processo de adaptação. Você vai no médico, vai medir a curvatura da sua córnea, vai colocar uma lente no seu olho, vai examinar, ver se essa lente acomodou bem, se não acomodou, vai trocar a lente. E vai dar as orientações em relação à troca programada, quando descartáveis, em relação à manutenção, em relação à higiene. Quando feito tudo dessa forma, lente de contato é uma excelente opção para substituir o óculos. Mas a gente vê, às vezes, vendendo lente em ótica, em camelô, em qualquer lugar, o pessoal às vezes troca de lente, tipo assim, eu lentes coloridas, eu tenho um azul, tu tem uma verde, deixa eu usar a tua verde hoje, e tu usa a minha azul. Isso a gente vê com frequência. E a lente, quando mal usada, quando mal indicada, como não usada com cuidado, pode causar problemas sérios, como, por exemplo, uma ceratite infecciosa, uma infecção na córnea, que pode levar à cegueira. A gente faz com muita frequência transplante de córnea em pacientes usuários de lente de contato que não tiveram o cuidado devido. Então, a orientação que dá para a lente de contato é essa, né? Usar seguindo a orientação médica, e não de qualquer forma, aleatoriamente, pela cabeça de colega ou de qualquer outra pessoa. A indicação, a recomendação, então, mais precisa é essa, quando indicada por um médico e não quando, por exemplo, somente quiser usar. Quiser usar, compra pela internet, vai lá e coloca no olho. Agora, em um determinado momento da sua fala, o senhor falou sobre cegueira irreversível. Então, existe essa distinção entre cegueira reversível e irreversível? Existe. A principal causa de cegueira reversível no Brasil é a catarata. Entendeu? A catarata, a pessoa está cega hoje, opera, amanhã ela está enxergando. Então, é uma cegueira totalmente reversível. E a principal causa de cegueira irreversível no Brasil é o glaucoma. Tá? Que o glaucoma, depois que cega, infelizmente, a gente não tem mais o que fazer. Então, existe a cegueira reversível e irreversível. Então, doutor, a gente sabe que existem locais que vendem óculos de grau sem a prescrição médica, né? No caso, em farmácias ou em camelôs. Quais os problemas isso pode acarretar para o paciente? Bem, quando você está sentindo que está enxergando mal ou que tem algum problema em relação à sua visão e você vai no oftalmologista, ele vai fazer a sua refração, ou seja, ele vai medir o grau do seu olho, no olho direito, do olho esquerdo, vai medir o grau de longe, vai medir o grau de perto. Vai lhe dar uma receita. Com essa receita você vai na ótica. A ótica vai fazer a medida da distância nasopupilar do lado direito, do lado esquerdo, que é a distância entre o seu nariz e o centro da sua pupila. Vai medir a altura do centro óptico, que a gente chama, que é a medida entre a borda inferior da pálpebra e o centro da pupila. E vai mandar fazer seu óculos. Então você vê que é uma série de variáveis entre a sua consulta e o óculos pronto. Você simplesmente acertar isso por tentativa e erro, colocando esse ficou bom, esse ficou ruim, esse ficou bom, esse ficou ruim. É muito difícil você conseguir acertar isso na tentativa e erro, entendeu? Muito, muito difícil. Então, a pessoa que pega um óculos na farmácia ou no camelô, coloca no rosto, esse aqui ficou mais ou menos, ele não vai acertar todos esses parâmetros. É como ganhar na loteria, vamos dizer assim, entendeu? Então, quais são as consequências para isso? Esse óculos vai dar dor de cabeça, esse óculos vai dar tontura, a qualidade de visual não vai ser boa. E, consequentemente, o rendimento no estudo, o rendimento no trabalho vai acabar sendo prejudicado, entendeu? No médio e longo prazo. Talvez uma coisa de muito curto prazo, como eu posso dizer, eu vou ler aqui uma receita, uma coisa de 30 segundos. Isso talvez nessa situação não faça muita diferença. Mas no médio prazo, no longo prazo, vai ter essas consequências que eu falei anteriormente. Esse é o viverbem.com e hoje nós tivemos aqui a presença do Dr. Ezon Ferraz, que cedeu seu tempo precioso, inclusive, para falar com a gente sobre esse assunto que é muito importante relacionado à nossa visão. Dr. Ezon, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Felipe. Obrigado, Dani. E parabéns pela iniciativa. Essa foi mais uma edição do viverbem.com. Até a próxima. Até a próxima edição. O viverbem.com tem pauta e edição de Felipe Reis, edição de áudio de Anderson Rodrigues e coordenação de Marcos Belfort. Viverbem.com. Sua saúde em sintonia.